O Livro dos Espíritos reúne mais de 1000 respostas dadas pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns sobre a vida presente e a vida futura. Preto, perguntas. Azul, respostas dos espíritos. Laranja, notas de Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 11. É estranho, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Eis aí um erro, oriundo, como tantos outros, de observação superficial. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres, designando-se os primeiros por um nome qualquer e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, a menos que seja um parente ou amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência aqueles que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres impressiona mais, e é por isso que são mais notadas. Acham também singular que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes em comparação com as de que se ocupavam durante a vida. Isso nada tem de estranho para os que sabem que o poder ou a consideração que esses homens gozaram neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espiritual. Nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados, que devem ser entendidas como se referindo à posição que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro na terra poderá ser um dos últimos no mundo espiritual. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir entre nós como o mais humilde operário, porque ao deixar a vida, deixou toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último dos seus soldados. Parte 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes se apresentam com nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, assegurar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Essa dúvida existe entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter da sua identidade. Semelhante controle é, de fato, muito difícil de estabelecer-se. Embora não possa ser feito de modo tão autêntico como por certidão de registro civil, pode-o, ao menos por presunção, segundo certos indícios. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem guarda perfeita relação com o caráter que lhe conhecíamos. Isto já é um indício de identidade. Mas quase não há mais lugar para a dúvida quando esse espírito fala de coisas particulares, lembra casos de família que somente o interlocutor conhece. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe,
nem os pais com a linguagem dos filhos. Algumas vezes, nessas evocações íntimas, acontecem coisas surpreendentes, capazes de convencer o maior incrédulo. O cético mais endurecido fica, não raro, aterrorizado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Outra circunstância muito característica vem como prova de identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda geralmente com o espírito evocado, e essa caligrafia se reproduz exatamente igual toda vez que o mesmo espírito se manifesta. Constatou-se inúmeras vezes, sobretudo para pessoas falecidas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a que tinha essa pessoa em vida. Tem-se obtido assinaturas de perfeita exatidão. Longe estamos, entretanto, de dar esse fato como regra e menos ainda como regra constante. Apenas o mencionamos como digno de nota. Somente os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corpórea. Porém, quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão de que se servem, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também é um meio de reconhecê-los, meio a que igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos que só uma observação atenta, cuidadosa, pode revelar. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, aprovando ou condenando certas partes delas. Outros espíritos a lembrar circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Enfim, todas as coisas que são ao menos provas morais de identidade, únicas que se podem invocar, tratando-se de coisas abstratas. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, não há razão para que não o seja em outros. E se não dispomos dos mesmos meios de controle para pessoas cuja morte ocorreu há mais tempo, resta sempre o da linguagem e do caráter, porque seguramente o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, logo se traem por sua linguagem e por suas máximas. Aquele que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ofendesse, ainda que acidentalmente, o bom senso e a moral, mostraria, por esse simples fato, o embuste. Se, ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivos para se duvidar da sua identidade. De outro modo, seria preciso admitir que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente, e isso sem utilidade alguma. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos, reúnem-se em grupos e em famílias. Ora, o número dos espíritos é incalculável e estamos longe de conhecê-los a todos. A maioria deles nem mesmo tem nomes para nós. Um espírito da categoria de Fénelon pode, pois, vir em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se, então, com o seu nome, porque lhe é idêntico e pode substituí-lo, e porque precisamos de um nome para fixar nossas ideias. Mas que importa, afinal, que um espírito seja realmente o de Fénelon?
desde que só diga coisas boas e fale como teria feito o próprio Fénelon, é um espírito bom. O nome pelo qual se dá a conhecer é indiferente, não passando muitas vezes de um meio para fixar nossas ideias. Não se daria o mesmo nas evocações íntimas, mas aí, como já dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de certo modo evidentes. Por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode causar uma porção de equívocos, resultar em erros e muitas vezes em mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Mas jamais dissemos que esta ciência fosse uma coisa fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, como também não se dá com qualquer outra ciência. Nunca será demais repetir que ela exige um estudo assíduo e geralmente muito prolongado. Não se podendo provocar os fatos, é preciso esperar que eles se apresentem por si mesmos. Muitas vezes esses fatos ocorrem por efeito de circunstâncias em que menos se pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos são abundantes, porque ele descobre milhares de matizes característicos que, para ele, são raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Enquanto o homem superficial não vê numa flor mais que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Parte 13. As observações anteriores nos levam a dizer algumas palavras acerca de outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupem, exatamente como sucederia entre os homens se a propusessem ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Mas ponderam como se explica que os espíritos reconhecidos como seres superiores nem sempre estejam de acordo entre si? Diremos, em primeiro lugar, que independentemente da causa que acabamos de assinalar, existem outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita do caráter dos espíritos. Este é um ponto capital, cujo estudo trará a explicação. É por isso que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. São precisos alguns anos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para formar-se um sábio, e querem em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que demande tempo, muito tempo mesmo? Além disso, nem sempre a contradição é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição dada a uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a consideram sob outro ponto de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma?
que se conte, se possível, o número de definições que foram dadas da gramática. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da pergunta. Seria pueril, portanto, ver contradição onde geralmente só existe diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam de modo algum com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Não tendo esta palavra uma acepção única, os espíritos podem, assim como nós, divergir na definição que lhe dão. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamá-la de centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que é externa, etc. E todos terão razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem teorias materialistas e todavia não ser assim. Dá-se o mesmo com a palavra Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc. Mas, em última análise, será sempre Deus. Citemos, finalmente, a classificação dos espíritos. Eles formam uma série ininterrupta, desde o grau inferior até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um poderá fixá-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Quer se aprenda botânica pelo sistema de Linné, de Jussieu ou de Tournefort, nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, pois, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para só nos atermos àquilo que é realmente sério, e não raro, a reflexão nos fará descobrir, naquilo que parecia ser o maior disparate, uma similitude que nos havia escapado a um primeiro exame. Parte 14. Passaríamos de leve sobre a objeção de alguns céticos a propósito das falhas ortográficas cometidas por certos espíritos, se ela não desse margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é impecável, mas é preciso ter a razão muito estreita para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que uma vez que os espíritos tudo sabem, devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes inúmeros pecados desse gênero, cometidas por mais de um sábio da terra, o que em nada lhes diminui o mérito. Entretanto, há nesse fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada é. Libertos da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois que são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Devem, pois, sentir-se muito pouco à vontade quando são obrigados, para se comunicarem conosco, a se servirem das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Por isso, é curioso observar os meios de que muitas vezes se servem para atenuarem esse inconveniente. O mesmo se daria conosco
se tivéssemos de nos exprimir num idioma mais extenso em palavras e expressões e mais pobre em fraseados do que o nosso. É a dificuldade sentida pelo homem de gênio que se impacienta com a lentidão da pena, sempre muito atrasada em relação ao seu pensamento. É compreensível, diante disso, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, sobretudo quando se trata de ensino importante. Já não é maravilhoso, aliás, que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Não se conclua daí, no entanto, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida, pois a observam quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, e isso a despeito da ignorância do médium. Parte 15. Há ainda pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo que não conhecem. Também não deixam de tirar conclusão desfavorável do fato de algumas pessoas, ao se entregarem a esses estudos, terem perdido a razão. Como é que homens sensatos podem ver nisto uma objeção séria? Não se dá o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre o cérebro fraco? Quem conhece o número de loucos e maníacos que os estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros já produziram? E devemos, por isso, banir tais estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corpóreos, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas por se ter quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Ele continua intacto e, quando se libertar da matéria, não gozará menos da plenitude das suas faculdades. É, no seu gênero, como o homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter da preocupação principal, transformando-se então em ideia fixa. Essa ideia fixa tanto poderá ser a dos espíritos, naqueles que com eles se ocuparam, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso ter-se-ia tornado um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido a sua preocupação dominante, como é provável que o louco espírita se tornasse um louco religioso sob outra forma, conforme as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Vou, porém, mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura. Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado.
Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas diante do futuro que o aguarda. Para ele, a vida é tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em outra pessoa produziria violenta emoção, pouco o afeta. Ele sabe, além disso, que os desgostos da vida são provas que servem ao seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado conforme a coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e suicídio. Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. Sabe também que o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do Espiritismo. Que os incrédulos riam quanto queiram. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se deram ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Entre as causas de loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Sabe-se lá o número de vítimas que ele não tem feito ao abalar imaginações fracas com esse quadro, que cada vez se esforçam por tornar mais assustador com terríveis detalhes? O diabo, dizem, só amedronta criancinhas. É um freio para torná-las ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Contudo, quando não tem mais medo dele, tornam-se piores do que antes. E para chegar-se a tão belo resultado, não se leva em conta o número de epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por falta de temor, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente não é assim. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas. O Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que ela os saiba aproveitar. Ele mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Parte 16. Resta-nos examinar duas objeções, únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não teriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual pode dar testemunho toda pessoa que estudou o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende além dos limites da nossa concepção ordinária. Assim, o médium tiraria de si, e por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no seu estado normal. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos estudando todas as suas fases durante mais de 35 anos. Concordamos realmente em que muitas manifestações espíritas
podem ser explicadas por esse meio. Contudo, uma observação atenta e prolongada mostra uma porção de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, diremos como aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. Em seguida, opor-lhes-emos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Se, pois, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que hauriam em si mesmos? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas e tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas coisas uma: ou eles são lúcidos, ou não o são. Se o são, e se temos confiança em sua veracidade, não poderíamos, para sermos coerentes, admitir que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, seriam idênticos no mesmo indivíduo e não se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem heterogênea nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é preciso que as procuremos fora dele. Segundo outra opinião, o médium é a fonte das manifestações, mas em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as colhe do meio ambiente. O médium seria, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas delas. Não se pode negar, e isto constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. No entanto, essa influência é bem diversa da que se supõe existir, e daí a que o médium seja o eco do pensamento daqueles que o rodeiam, vai grande distância, visto que milhares de fatos demonstram terminantemente o contrário. Isto é um grave erro que prova, uma vez mais, o perigo das conclusões prematuras. Como essas pessoas não podem negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, explicam-no a seu modo. A teoria que sustentam seria sedutora se pudesse abranger todos os fatos, mas não é isso que acontece. Quando se lhes demonstra, até a evidência, que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos e às próprias opiniões dos assistentes. Que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, elas não se deixam vencer tão facilmente. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo da humanidade inteira, de tal sorte que, se não aure as inspirações ao seu redor, ele as vai buscar fora, na cidade, no país, em todo o globo e mesmo em outras esferas. Não creio que se encontre nessa teoria
uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois ela pressupõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato permanente conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vinda de todos os pontos do universo, para se concentrar no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e este é um ponto fundamental sobre o qual nunca insistiremos bastante, a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando nela ninguém pensava e a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos, onde os médiuns foram colher uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Também perguntamos, por que estranha coincidência, milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo e que jamais se viram, concordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que capricho foi ele buscá-las a 2.000 léguas além-mar, no seio de um povo tão estranho por seus costumes quanto por sua língua, em vez de as procurar ao seu redor? Há também outra situação na qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não se deram por meio de escrita nem da palavra falada, mas por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não se daria em relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida previamente. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes uma observação mais cuidadosa. Se quiserem estudar bem, sem a prevenção e sem concluir antes de terem visto tudo, reconhecerão a incapacidade de sua teoria para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, seja ela qual for, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, por exemplo, sobre o nome ou a identidade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, seus planos para o dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Os adversários retrucam o argumento perguntando, por sua vez, porque os espíritos que tudo devem saber não podem dizer coisas tão simples de acordo com o axioma: quem pode o mais, pode o menos. E daí concluem que não são espíritos. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia, seria crível que ela se desse ao incômodo de responder seriamente? E seria lógico concluir-se, pelo silêncio ou pelas zombarias com que ela respondesse ao interpelante,
que seus membros não passam de tolos? Ora, é precisamente porque são superiores que os espíritos não respondem a questões inúteis e ridículas, nem querem ir para Berlinda. É por isso que se calam ou dizem que só se ocupam com coisas mais sérias. Perguntaremos, finalmente, por que os espíritos vêm e se vão, muitas vezes em dado momento, e por que, passado esse momento, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar? Se o médium só agisse por impulsão mental dos assistentes, é claro que em tal circunstância o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Se, portanto, não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é que obedece a uma influência estranha a ele mesmo e aos que o cercam, influência que, por esse simples fato, acusa a sua independência e a sua individualidade. Parte 17. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática, interesseira, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de darem a questão por encerrada, como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ser muito espirituoso, ter muita instrução mesmo e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso é a crença de alguém na própria infalibilidade. Muitas pessoas também só veem nas manifestações espíritas um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, encontrem nesses fenômenos estranhos algo mais do que um simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental sobre as manifestações em geral e outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Aquele que observou apenas a primeira está na posição de quem só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado o âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e que permitem firmar uma opinião. Se este livro não tivesse como resultado senão mostrar o lado sério da questão e provocar estudos neste sentido, isso já seria muito, e nos sentiríamos felizes por haver sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual, aliás, não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, já que os princípios que encerra não são criação nossa. Seu mérito é, pois, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social e o de lhes indicar o caminho a seguir para o alcançar. Concluamos com uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas
devam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, porque esta lacuna não pode existir e esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, puderam calcular seus elementos e mais tarde os fatos vieram justificar suas previsões. Apliquemos esse mesmo raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a sequência ininterrupta dos seres, descobriremos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar que terminem no homem os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos, como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos desconhecidos. Qual a filosofia que já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível, e esses seres nada mais são do que os espíritos dos homens que alcançaram os diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós que ride deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec.